Fala pessoal, beleza? Sou o Thiago e a gente vai falar aqui um pouquinho nesse vídeo sobre um desafio que pode ser que aconteça aí em várias empresas, né? Volta e meia isso acontece, que é a migração de sistemas aí. A empresa tá usando um sistema X, passa a usar o sistema Y, nesse meio tempo aí ocorre uma migração de dados de um sistema para o outro, né? E os sistemas são diferentes ali, mesmo que ligeiramente diferentes. Tô falando na base de dados, tá? Falando só de dados, né? Ligeiramente diferentes, e um pouco também diferentes na forma de funcionar, na forma que as tabelas se comunicam. E para quem faz o BI ali, na maioria das vezes é possível da gente fazer adaptações ali e continuar seguindo uma modelagem, né, um fluxo da mesma forma que já era feita com o sistema antigo, que agora é legado, né, o sistema antigo aí que virou legado, tá? Essa dúvida que eu vou apresentar para vocês aqui, esse problema, esse case, aconteceu aí com um colega de profissão nosso aí, que tá lá no grupo de alunos, né? Solicitei para ele uma base fictícia para ilustrar pra gente como era a base no sistema antigo e no sistema novo agora. O que mudou, ele mandou pra gente, a gente vai solucionar esse problema aqui juntos, né? Eu não fiz essa resolução ainda, a gente vai fazer juntos aqui, tá? A primeira vez que eu tô fazendo. Eu vou explicar pra vocês cada contexto de cada tabela, como que ela se liga com a outra, tá? O que nós temos aqui de tabela? São duas tabelas basicamente, uma fato contendo vendas e uma dimensão de clientes, tá? Um cadastro de clientes. A gente está fazendo só com essas duas tabelas porque vai servir esse conceito para qualquer tabela fato e qualquer dimensão depois. Pode ser que tenha uma diferença mínima ali, mas vai ser reaproveitado esse conceito, com certeza. Então, o que a gente tem aqui, ó? Uma tabela de cliente, né? Tem 4 abas aqui com as tabelas. Eu já fiz 2 outras aqui, tá? Então, a gente tem o cliente da tabela do sistema novo, né? O cliente do sistema antigo, a fato da tabela do sistema novo, né? Fato do novo sistema e a fato do sistema antigo. Então, no cliente aqui, que é essa tabela, essa aba que eu tô, a gente tem as seguintes colunas, tá? É claro que tem muito mais, um sistema vai ter muita coisa, mas ele mandou aqui pra gente o que ele normalmente usa, né? As principais campos ali que ele tem no BI dele que vão servir para esse cenário aqui dele. Então a gente tem aqui, ó, um campo que parece ser um ID autonumerado, uma chave única. A gente tem o nome, e-mail, telefone, WhatsApp, CPF e data de nascimento. Na base antiga de clientes, ele tem também aqui, ó, um campo que é um serial aqui, nome, e-mail, telefone e WhatsApp, né, CPF e a data de nascimento. O que eu fiz aqui, ó? Eu só coloquei uma tabela em cima da outra. O antigo sistema tá aqui em cima, esse pedaço aqui, ó, e o novo aqui também aqui embaixo. O que a gente pode ver aqui, ó? Ele já fez um trabalho bem legal aqui, que é já deixar as colunas bem ordenadas, né? A gente pode ver que eles são bem parecidos. A única coisa que muda aqui, ó, é que esse ID Customer, como é um ID gerado automaticamente, nos sistemas eles vão ser, obviamente, diferentes, né? Então, eles não vão bater. Mas a gente tem o mesmo nome, e-mail, WhatsApp, CPF e data de nascimento. Então, se a gente tem o nome igual aqui pros dois, já é uma coisa interessante, né? O CPF também, que o CPF também tende a ser uma coisa única aí nos sistemas, né? Então, já é interessante. Aparentemente, olhando aqui, engana, né? Mas tá fácil. Pode ser que a gente esteja enganado, mas tá fácil de unificar essas bases, né? Tanto dos clientes legados quanto dos clientes da base nova, transformar tudo isso em uma base só, né? Tirar essas duplicatas. Então, a gente não vai ter mais 2 Samuel, 2 Daniel, 2 José. Então, assim, tem cliente aqui que se repete, tem cliente que não se repete, né? O Daniela se repete. Enfim, a gente vai ter uma base com clientes distintos ainda, tá? A gente não vai ter essas duplicatas, nosso cadastro vai ficar bonitinho lá no nosso BI. Agora vamos falar das fatos. A fato antiga tem isso aqui: data, hora, valor, um ID da loja, né? ID do cliente, que é aquele ID que existe lá no nosso cadastro de cliente, né? ID Customer, o nome do cliente e o CPF. Então, agora o contexto de ligação que existe do sistema antigo, tá? Da fato de vendas antiga com os clientes do sistema antigo também. Como que era feita essa ligação? Segundo o que ele me explicou, era essa chave aqui, ó, nome e CPF. Esses dois. Essa chave composta aqui fazia ligação com o cliente antigo, nome e CPF, tá? Então é uma chave dupla, é chave composta, né? De 2 campos. Essa combinação de campos fazia com que houvesse a ligação perfeitamente entre fato de vendas e clientes da base antiga. E na tabela fato do sistema novo, né? O que a gente tem aqui? Trouxe aqui para vocês também, ó, a data, hora, valor, o ID da loja, tem o ID do cliente, né? Que é aquele serial do cliente lá, e o nome do cliente. Então a gente vai ter aqui colunas um pouco diferentes. Vamos comparar aqui nessa aba que eu fiz aqui de fato, ó. A gente tem na antiga, ó, data, hora, valor total, né? Da venda, o ID da venda, desculpa, o ID da loja, o ID do cliente aqui antigo, o ID do cliente novo. Aí tem aqui o nome do cliente das duas bases, né? E o CPF aqui em cima, mas na tabela de baixo não temos o CPF.
E aí, o que a gente precisa fazer para ajustar aqui? Se a gente pensar um pouquinho aqui, a gente lembra que essa fato antiga, ela se comunica com esses dois campos lá com aquela tabela de clientes antiga, né? E essa fato nova, ela só se comunica por esse campo aqui, juntamente com esse. É uma chave que pode ser única aqui por esse serial, né? Ou pode ser dupla pelo serial e pelo nome. Mas se a gente quiser que ela seja igual à tabela de cima aqui, ao sistema legado, a gente precisa que o CPF do cliente esteja aqui também. Então a gente precisa que esse campo CPF, ele chegue até aqui também e a gente preenche aqui todos esses números aqui com CPFs também, como se fosse algo nesse sentido aqui, ó. A gente tem que fazer isso aqui ficar parecido com isso também, para a gente poder fazer uma chave igual dos dois lados, porque aqui em cima são esses dois campos e aqui embaixo são esses dois. Então a gente vai mudar um pouquinho essa mecânica e vai fazer aqui em cima ser os dois ainda, que nem já era, e aqui embaixo também vai ser os dois. E depois a gente vai tirar aquelas duplicatas lá dos clientes do outro lado lá. Bom, então vamos começar aqui, né? Vamos criar logo uma conexão de pasta apontando para esse Excel, né? Então a gente tem aqui todas as planilhas, tá? Novo, antigo, nova fato, antiga fato. Vamos pegar só aqui os clientes por enquanto. Então, um novo cliente, eu vou embutir esse cabeçalho, né? Para ficar certinho aqui. A coluna G eu não quero. E a antiga aqui, embutir os cabeçalhos também. Não tem nenhuma coluna mais. E vamos inserir. O que a gente vai fazer aqui para isso aqui ficar ok? Vamos voltar no nosso Excel. Lembra que a gente precisa colocar esse CPF aqui dentro da nossa tabela fato para que a gente consiga usar a mesma chave igual nas duas tabelas de cliente e que a gente tenha uma tabela de clientes única, tá? Eu sei que parece um pouco confuso, mas a gente vai conseguir fazer isso, tá, pessoal? Então a gente precisa pegar uma base de clientes com base no nosso ID aqui dos nossos novos clientes, né? A gente tem que colocar esse CPF dentro da tabela fato. Então a gente vai fazer isso via ProcV, né? Via aplicação de mapping, né? Então a gente vai fazer um mapa com ID e com CPF. E aí lá no lado de cliente, na hora de dar a carga na tabela fato, colocar esse CPF lá dentro da tabela fato para que ele vire uma chave também, ok? Aqui no nosso cliente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aqui, ó, de um mapa, que eu sempre começo com map, o nome, map ID cliente 2, né, to CPF. Então, pelo ID do cliente, eu vou saber qual é o CPF. Isso aqui é um mapping load, isso do novo cliente. Então, eu vou pegar esse patient ID aqui, mapping load, patient ID, e o meu CPF. ID do cliente, CPF, e o from vai ser aqui, ó. Vai ser do arquivo, tá? Eu vou pegar esse mapa e vou colocar lá em cima, antes de tudo, que eu vou usar ele depois, mas eu, por convenção, acabo colocando ele sempre em primeiro, tá? Então a gente tem os clientes, com base no ID, eu vou pegar o CPF dele. Ok, então isso aqui já vai me ajudar a fazer aquela inserção de CPF dentro da tabela fato. Então vamos fazer uma coisa diferente aqui, né, pessoal? Eu vou comentar esse pedaço todo aqui de clientes e vou colocar já direto aqui a nossa tabela fato. Então, simulação. Vou embutir esses cabeçalhos aqui. Essa coluna H na tabela fato nova não preciso, né? E vamos já colocar uns nomes aqui legais nesses campos, né? Então, vamos colocar aqui, ó, data, vai se chamar data mesmo. Time eu vou colocar como hora. Total eu vou chamar de valor. ID Store eu vou chamar de underline loja. Esse underline eu uso para IDs, tá? Patient ID, eu vou deixar ele com esse nome por enquanto. E o name customer eu vou chamar de cliente. Ele tem um nome aqui na tabela fato, né? Curioso, porque ele também tem um nome lá na tabela de clientes, então fica meio que redundante. Esse key root aqui normalmente aparece quando a gente extrai de API, né? Então vou tirar, a gente não vai precisar dele. E agora vamos para a tabela de baixo. A gente tem aqui, ó, vou ter que embutir esses cabeçalhos também. Então a gente tem o campo data, nosso campo hora, nosso total vai ser hashtag valor. Esse ID store eu vou chamar também de underline loja. Esse ID customer, nesse caso do ID customer da tabela fato antiga, eu não preciso dele, porque ele não serve para fazer a ligação. Nesse exemplo aqui até parece que ele faz a ligação sim perfeitamente, mas pelo contexto que me foi passado, ele não faz parte da ligação, e sim o nome e o CPF. Então, ok, a gente tem as duas tabelas aqui certinhas. Aqui então vai ser o nome. Aqui, como que tá o nome na tabela de cima? Tá como cliente, né? Então vou chamar de cliente também. E esse CPF customer eu vou chamar de cliente underline CPF, beleza? Inserir script. Vamos dar uma organizada nos campos aqui pra gente ver a quantidade e as nomenclaturas, né? Tabela nova fato é a tabela onde a gente vai inserir os CPFs para que ela fique igual à tabela de baixo. Então a gente tem data aqui também, hora, valor,
underline loja com underline loja. Aí aqui name customer, que é o nosso cliente, a gente tem aqui o cliente também. E a gente tem aqui também o CPF, que não tem na tabela de cima aqui. A gente precisa ter um CPF aqui, né, pra ficar igual. E aqui também tem esse Patient ID, eu só deixei ele aqui, a gente já vai usar ele, mas só deixei ele aqui pra gente ter a referência do nome do campo, pra gente aplicar esse mapa, esse PROC-V, por meio desse campo, que é igual esse aqui na base nova de cliente. Eu vou fazer a aplicação do nosso mapa aqui, ó, Apply Map, nome do mapa, campo de procura, que vai ser esse campo Patient ID, né, vírgula Patient ID. E se ele não achar nada, eu vou deixar nulo, né? Eu vou apagar esse campo Patient ID daqui agora, porque ele só serviu pra gente ter a referência. Agora que eu já usei, eu vou apagar. Organizar os campos novamente. Vou até colocar esse data também ali na frente. E eu vou fazer o mesmo aqui embaixo, só por questão de organização, tá? Então vamos ver só a sequência de campo. Data com data, hora com hora, valor com valor, aí underline loja com underline loja, cliente com cliente, CPF com cliente CPF. Então vamos deixar o mesmo nome aqui também, ó, cliente CPF. O que vai acontecer se eu rodar isso aqui agora? Só o fato dos campos serem de mesma nomenclatura e a quantidade dos campos em ambas as tabelas serem iguais, isso já vai acontecer o concatenate implícito, né? Eu quero que aconteça isso de fato, mas não agora. Então vou comentar essa tabela de baixo e vou dar uma carga somente nessa aqui, ó. Vou chamar ela de fato, somente nessa aqui. Essa aqui, ela vai fazer o seguinte, vai ter só a tabela fato nova, com o campo que a gente colocou de depara, né, que é nosso mapping, nosso depara pra gente colocar o CPF dentro da tabela fato. Então vou fazer isso aqui, ó, dei a carga, a gente já vai conferir pelo visualizador de dados mesmo aqui, de modelo, tá? É mais rapidinho. Ó, deu certo. Então tem a data, a hora, o valor, a loja, o cliente com o nome e o cliente com o CPF aqui. Beleza? Então tá ok. Vou voltar agora. Eu vou comentar essa parte de cima e vou descomentar a tabela de baixo. A tabela de baixo é a nossa antiga fato. Eu só deixei o nome aqui em cima pra gente ter um nome na tabela, tá? Agora na conferência a gente tem de novo, ó, também, ó, data, hora, valor, loja, cliente e o CPF do cliente. Ok, então vou descomentar aqui. A gente já vai... Aí nesse caso a gente já tem a mesma quantidade de campos e os campos têm o mesmo nome, então se eu der a carga ele vai acontecer esse concatenate implícito, tá? Vamos conferir para ver se a tabela ficou legal. Então a gente tem aqui, ó, 10 linhas agora, né? A tabela dobrou, era 5 de cada uma delas. E elas estão... E aparentemente deu certo. Preencheu, ficou legalzinho aqui, tudo... Nenhum valor ficou nulo, né? Agora a gente vai começar... A nossa tabela fato já está tratada. A gente conseguiu fazer isso aqui, ó. Isso que a gente se propôs a fazer pra deixar as duas iguais, né? Já tá feito, beleza? Então o que eu vou fazer agora? A gente vai descomentar essas duas aqui de baixo, que são as nossas de cliente, né? Deixa eu colocar aqui um trecho de comentário, ó. Aqui eu vou falar aqui, ó. Ajustes tabelas fato. E aqui embaixo eu vou colocar ajustes, tabelas, cliente. Tá, o que a gente tem aqui então? Cliente novo. Então o cliente novo tem os campos ali de ter o ID do cliente, né? Nome, e-mail, telefone, CPF e data de nascimento. Embaixo a gente tem também a mesma coisa, só muda um pouco o nome dos campos, né? Mas a gente tem o referente ID, né? Para as duas, né? Um de cada sistema. Nome também, e-mail, WhatsApp, CPF e data de nascimento. Só que o que a gente tinha combinado antes é que as tabelas elas se comunicam não é por esse ID do cliente, e sim pela combinação de duas chaves, que é o cliente, que é o nome, e o CPF. Vamos já criar uma chave com esses dois campos nas duas tabelas fato, então a gente já deixa isso bem resolvido para quando a gente criar essa chave aqui embaixo também, a gente ter uma ligação ok com esses dois campos. Aqui onde eu chamei de fato, eu vou renomear. Eu vou chamar de fato underline temp. E aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó, embaixo, fato, dois pontos, eu vou carregar essa lista de campos aqui. Então, load, data, hora, valor, loja, cliente e CPF. Esses campos aqui, ó, cliente e cliente CPF, eles vão virar uma chave só, né? Então, a gente vai não mais precisar deles e vai fazer isso aqui, ó. Eu vou usar o auto number mesmo, vou juntar o cliente e vou fazer aqui um concatenado com pipe no meio e o CPF. Isso aqui eu vou chamar de underline cliente. Tudo isso vai ser residente minha tabela fato temp, né? E após eu usar a tabela fato temp para construir aqui a nossa tabela fato, eu vou e dropo ela. Drop table fato temp. Vamos até conferir se isso aqui ficou legal. Então vou dar o exit script aqui e vou rodar só esse pedaço até aqui pra gente ver o que aconteceu. Lembrando que o auto number ele gera um número inteiro também sequencial, tá? Que é para cada combinação distinta que ele achar daquela combinação de dois campos ali que eu separei por pipe. Então a gente tem aqui, ó, do 1 até o 8. Então a gente tem 8 clientes distintos aqui. A tabela tem 10 linhas, mas tem 8 clientes distintos aqui, aparentemente. Que ele foi do 1 até o 8, né? Ó, tem o cliente 1 aqui e tem o cliente 1 aqui, tá? Então ele aparece duas vezes na tabela. Cliente 2 também aparece duas vezes. Feito, então nossa fato tá pronta.
nosso cliente, o que a gente tinha lá? Esse Patient ID a gente não precisa. Eu vou assumir aqui nesse momento, aí vai ficar muito a critério de quem vai fazer isso. Você do outro lado aí, o que você vai preferir, tá? Eu tô carregando a tabela de clientes nova aqui. Eu tô assumindo que eu prefiro usar, como são cadastros, né? E a gente sabe que vai ter as duplicatas. Eu tô assumindo que a minha tabela de cliente principal é a tabela do sistema novo. Eu vou criar os meus clientes novos. E aí, quando eu for carregar a tabela de clientes do meu sistema antigo, eu vou carregar todos os que não existem no sistema novo. Ou seja, os clientes que existem no novo vão estar ok. Os que não existem no novo, mas que existem no antigo vão ser, digamos assim, concatenados, né, a esses novos clientes, porque a gente vai ter a junção dos dois mundos, mas de forma distinta ainda assim. Então aqui a gente tem o nome customer, eu vou chamar isso de as cliente. Mail customer eu vou chamar de as e-mail. Aqui o WhatsApp eu vou chamar também de telefone. CPF customer eu vou chamar de CPF. Birthday vou chamar de DT_nascimento. O nome dessa tabela aqui é clientes. Só de eu fazer isso aqui, eu ainda não tenho essa resolução do problema em relação à chave, né? Então eu preciso criar essa chave aqui, ó. Vou colocar em primeiro, cliente. Que cliente é esse? É o nome, né? Então aqui vai ser o nome do cliente mais o CPF do cliente, vai virar S-cliente. Eu vou dar um exit script aqui para ver como que ficou só esse primeiro pedaço, né? Só pra gente ir acompanhando passo a passo mesmo, que acho que isso é interessante da resolução pra gente não se perder lá no final, fazer tudo, executar e depois dar algum problema, a gente não sabe onde que tá, né? Ó, meu cliente, como que ele ficou aqui, ó. A gente tem um serial, né? Tem o nome, e-mail, telefone, CPF e data de nascimento. Estranhamente tem um cliente nulo aqui. A gente pode também tentar tratar isso da seguinte maneira. Como é o nome e o CPF, eu vou até colocar aqui, ó, nesse where, vou colocar aqui, ó, where not is null, meu nome aqui, só para ver se ele resolve e não cria aquele cliente nulo lá, né? Beleza? Resolveu. Então a gente tem aqui 5 clientes. Voltando aqui, o que a gente vai ter agora? Ó? Vou tirar meu exit script e eu vou fazer aqui embaixo a mesma coisa. Eu tenho um campo que eu vou criar para ser o meu cliente. E como que eu vou fazer esse campo na tabela de baixo, na tabela de clientes antigos? Eu vou colocar aqui, ó, o nome do customer, name customer, né? Name customer junto com CPF customer, que aparentemente é o mesmo nome nos duas bases, ó. Esse ID customer, que é aquele serial, a gente não precisa, que a gente vai estar criando um serial novo aqui, né? Agora nesse campo underline cliente. E agora a gente vai começar a renomear os campos de forma igual também, ó. Lembrando que a ordem dos campos aqui não altera se vai ocorrer ou não o concatenate implícito, tá? O que vai determinar isso é somente a quantidade de campos e que esses campos todos tenham o mesmo nome. Bom, mas se eu fizer isso aqui, eu ainda vou ter as duplicatas. Vou carregar e vou ter as duplicatas aqui. Vocês vão ver que minha tabela de clientes, ó, tá com 10 linhas. Então, não ficou tão interessante isso, né? Tá com 10 linhas aqui e tá tudo duplicado. Então, eu tenho cliente 1, que é o Samuel aqui, ó. Eu tenho o Samuel aqui e tenho o Samuel aqui em cima também. Eles são basicamente o mesmo cadastro, né? Vou chamar essa tabela clientes de clientes underline temp. E aqui embaixo eu vou fazer a final dela no concatenate, porque eu vou carregar a mesma tabela, só que de forma distinta agora. Então eu vou chamar de clientes e vou dar aqui, ó, load distinct asterisco residente clientes temp. Feito isso, drop table clientes temp. Temos aqui agora 8 clientes, que a gente inclusive pode até, para facilitar nossa leitura, ordenar, né? Agora pelo residente, ó, order by cliente. Então a gente tem aqui, ó, do 1 ao 8, a gente não vai ter aqui os repetidos, né? Então Samuel, Daniela, Daniel, João, Carla, José, Gabriel e Henrique. Feito isso, a gente já tem aqui a unificação desses dois sistemas, tanto o antigo quanto o novo, de forma bem macro aqui, né? Funcionando já. Se a gente quiser conferir a chave, a gente consegue ver aqui que tem uma chave aqui 100%, né? Tá, chave perfeita. Funcionou para os dois. Bom, acredito que seja isso. Os valores aqui, eles vão bater. Também a gente não tem por que fazer uma verificação de valores, visto que a gente concatenou as tabelas fato. Então, é só uma continuação de um sistema para o outro. Então, os valores a gente não precisa nem ficar batendo muito. O ideal aqui é só ver se os clientes, tanto na base antiga quanto na base nova, se faz sentido o que está acontecendo com eles ali, se o valor de venda que um cliente tinha antigamente, ele continua tendo. E, no mais, é isso. Acredito que aqui a gente tenha alcançado essa unificação aí, que era a proposta do vídeo, cumprir esse desafio aí, beleza? Feito isso, desejo muito sucesso para todos aí, um abraço e até a próxima.